Meu nome é George Mariani, eu sou autor dessa ação educacional, sou professor de Patologia Geral da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e membro do Colegiado de Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde. A minha intencionalidade de produzir esse material é para mostrar a posição da patologia humana em relação à pandemia de coronavírus e os casos crescentes de óbito por Covid-19. Entendendo que o coronavírus é um organismo viral de grande letalidade e de grande transmissibilidade, este organismo ele vai determinar um processo patológico que é a Covid-19, que significa Coronavirus Infectious Disease, que no ano de 2019 foi descoberto, assim derivou o nome da doença, o Covid-19. A Covid-19 ela não determina elementos patognomônicos, ou seja, não existem sinais e sintomas específicos que possam ajudar a compreender e realizar um diagnóstico com maior facilidade. Mas sabe-se que pelos registros da própria evolução da história natural da doença, que os pacientes determinam sinais e sintomas como cefaleia holocraniana, aquela que envolve toda a cabeça, associado, isso também de um caráter intenso, associado a uma mialgia, que é uma dor muscular, que está muito relacionada também a eventos de fadiga, de astenia, um cansaço extremo, que vai determinar uma prostração e determinar um prejuízo nas atividades da vida diária dos indivíduos. Além desses sinais e sintomas, os pacientes eles determinam uma tosse de padrão seca e pode evoluir para uma dificuldade respiratória, demonstrando um sinalizador para uma necessidade de uma procura de um serviço hospitalar. Os pacientes demonstram clinicamente uma faringite, uma inflamação da sua orofaringe, e isso também está muito associado a eventos febris. Além desses sintomas que foram descritos, os pacientes eles apresentam uma anosmia, que é uma ausência de percepção olfativa, que está associado ou não a uma ageusia, que é uma ausência de percepção do seu paladar. Para além desses sintomas que a gente falou, compreendendo que o coronavírus é um vírus que tem uma predileção por mucosa do trato respiratório, os pacientes eles podem também ter um comprometimento do trato gastrointestinal e evoluir para processos diarreicos. A partir da percepção de que esse vírus determina no organismo um grande espectro de manifestações clínicas, estas manifestações estão muito relacionadas diretamente à capacidade imunológica que cada indivíduo tem. Para isso, isso vai determinar uma condição de um espectro clínico que pode se manifestar desse indivíduo. Assim, a patologia ela trabalha na observação da história natural da doença e para isso nós precisamos nos atentar a todos os eventos complicadores para que os pacientes desenvolvam formas clínicas mais graves. Toda condição de doença de base, como as doenças crônicas não transmissíveis, a citar hipertensão, diabetes, obesidade, que esteja sem controle, além de outras doenças imunossupressoras, como a doença de Crohn, como a colite ulcerativa, como a púrpura trombocitopênica idiopática, como a porfiria, são patologias que vão deflagrar uma possibilidade de um agravamento maior dos pacientes, fazendo com que esses pacientes desenvolvam uma possibilidade de morbimortalidade muito além do que a gente espera. Além dessas condições, nós temos uma preocupação muito grande com os pacientes renais, com os pacientes transplantados, com os cardiopatas, com os pacientes que têm alguma oncopatologia, pacientes que utilizem algum tratamento com substâncias imunossupressoras, os pacientes HIV positivo que não têm a sua carga viral controlada. Todas essas condições, elas passam a ter um risco aumentado por sua fragilidade imunológica, o que pode determinar um espectro de doença com uma gravidade realmente muito maior. Não excluindo os idosos, que, entendendo que a população mundial está envelhecendo progressivamente, eles já acumulam mais desgastes fisiológicos e, consequentemente, mais comorbidades. As perdas fisiológicas do envelhecimento são elementos marcantes para o desenvolvimento de formas mais graves, pois os pacientes idosos eles têm uma menor capacidade de oxigenação, como também de absorção de nutrientes, porque eles fazem muita desabsorção. São pacientes que, do ponto de vista nutricional, em linhas gerais, eles passam por alguma deficiência nutricional que requer uma suplementação nutricional. Nestes momentos, nós vamos olhar um slide aonde a gente vai falar sobre o espectro clínico da doença e a sua relação imunológica para uma determinação de um espectro da história natural do Covid-19.
Covid-19. Todas as vezes que o nosso organismo entra em contato com o coronavírus, ele vai produzir uma resposta imune inflamatória de caráter agudo. Ele vai produzir uma resposta com grande elevação de citocinas do tipo TNF, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, óxido nítrico, fator ativador de plaqueta, além de outros mediadores inflamatórios. A citar os mediadores como prostaglandina, como tromboxano, como o sistema de bradicinina, como as prostaciclinas, como os leucotrienos. Esses mediadores eles são produzidos em quantidades diversas. Na perspectiva de que esses mediadores sejam produzidos em baixa quantidade, eles irão gerar uma resposta inflamatória local, fazendo com que os monócitos eles se diferenciem em macrófago para melhorar sua resposta imune, fazendo com que esses mediadores em baixa concentração também aumente a expressão das moléculas de adesão dentro do endotélio do vaso e também aumente as moléculas de adesão nos leucócitos, para que, na verdade, ligue-se leucócito ao endotélio vascular e, consequentemente, ele consiga fazer uma transmigração, saindo do leito vascular e indo até o sítio inflamatório. Além desse processo de quimiotaxia, de atração de mais células inflamatórias, essa quantidade baixa de mediadores químicos inflamatórios vão fazer uma ativação de complemento, e na ativação de complemento existe a ativação das frações C3A, C5A, e assim você configura realmente como um processo inflamatório local. Na perspectiva desses mediadores serem produzidos em uma concentração moderada, eles já vão, na verdade, gerar um evento inflamatório do tipo sistêmico, com a presença de sinais clínicos mais evidentes, como a febre, que é caracterizada pela elevação de interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, TNF, que ultrapassa a barreira hematoencefálica e gera uma instabilidade no sistema termorregulador que está situado no hipotálamo, desencadeando assim um evento febril. O indivíduo nesse momento perde a sua eutermia, ou seja, a sua temperatura interna constante de 36,8 a 37,2, e ele entra em um status subfebril de 37,5, evoluindo para um estado febril a partir de 37,8. Essas mesmas citocinas agem também nos hepatócitos e lá elas começam a produzir PCR, que é a proteína C reativa, que é um marcador bioquímico de inflamação aguda. Potencialmente, esses pacientes eles podem somar a febre a uma condição de alteração respiratória, como a que foi descrita, E este é um sinalizador da necessidade de uma avaliação de perfusão de oxigênio nos tecidos, assim como para todos os procedimentos de testagem, entrando em uma racionalidade da escolha mais assertiva para o teste. Os testes eles podem ser imunológicos, que são os testes rápidos, aqueles que vão avaliar a concentração de IgM-IgG circulante, e deve ser adotado a partir do momento que se tenha 14 dias, 2 semanas da evolução inicial dos sintomas, ou ele pode utilizar um teste molecular, que é aquele teste via PCR, que é indicado para um processo de infecção mais recente, Caso esse indivíduo tenha uma saturação de oxigênio que esteja abaixo de 90, ele vai requerer uma observação em uma unidade. Esse teste é feito com oxímetro de pulso, e se ele não responde a um suporte ventilatório por pressão positiva, por catéter, uma máscara de Venturi, esse paciente, na verdade, ele provavelmente está produzindo grandes quantidades de mediadores inflamatórios. Nessa perspectiva, os eventos de alteração respiratória entram num espectro de maior gravidade. Isso vai requerer uma hospitalização realmente em unidade de terapia intensiva, onde ele vai ter, na verdade, todo o seu processo de instituição de ventilação extracorpórea instituído dentro do manejo clínico, porque já sabe-se pelos guidelines da China que todas as vezes que precocemente esse indivíduo ele é intubado e ele passa a poupar o seu pulmão, a partir do momento que esse ventilador entra em ação, substituindo o pulmão dele, ele tem uma chance maior de cura, de melhora dentro do seu quadro. Os efeitos sistêmicos de grande quantidade desses mediadores inflamatórios vai remontar a gente à identificação que esse paciente ele realmente está num espectro de maior gravidade, ou seja, a morbimortalidade dele aumenta consideravelmente, e para ilustrar esse evento nós podemos citar os complicadores cardiovasculares que ocorrem com a redução do débito cardíaco, face a uma redução de resistência vascular periférica e redução da força de cisalhamento. Tomando como base que o indivíduo ele está produzindo grandes quantidades de óxido nítrico, essa substância vai promover uma extrema vasodilatação. O vaso dele sai de uma condição
e ele entra num estado de vasodilatação, né? Esse vaso vasodilatado, esse vaso muito distendido, ele reduz muito a sua pressão intravascular e, consequentemente, vai reduzir, né, o retorno venoso para o sistema de veia cava e vai terminar culminando numa redução de débito cardíaco, que é o volume de sangue ejetado a cada sístole. Isso vai determinar para esse indivíduo um status de uma pele fria, de uma pele pegajosa, de uma sensação de morte iminente, de uma taquifigmia, e vai deflagrar uma descompensação cardíaca grave. Entendendo que um coração esteja com baixo débito cardíaco, isso vai repercutir em uma falência cardiorrenal, fazendo com que esse indivíduo, né, ele tenha uma redução de fluxo para o sistema renal, vai reduzir a sua taxa de filtração glomerular e, consequentemente, ele vai precisar ter a sua função renal avaliada para verificar se ele realmente está conseguindo eliminar as azotemias, aquelas bases nitrogenadas que são produzidas no seu metabolismo, e ele pode precisar realmente de um suporte dialítico. Também, quando esses vasos eles estão muito vasodistendidos, é muito comum que as plaquetas elas choquem-se entre si. Dentro de um vaso sanguíneo, o sangue entra nele por um fluxo laminar e externamente a esse fluxo laminar estão as plaquetas. As plaquetas elas podem também se aderir à parte interna desse endotélio e desencadear um evento trombótico, que é a coagulação intravascular disseminada, e que, pelo fato de ser disseminado, vai envolver também os vasos capilares pulmonares, e esse indivíduo poderá fazer uma SARA, que é a síndrome de angústia respiratória aguda, o que está, na verdade, fazendo com que ele tenha uma resposta, né, de ampliação do êxito letal. Nesse momento, a gente está olhando para um indivíduo que ele está séptico, é realmente um indivíduo extremamente grave. Nós vamos continuar produzindo muitos materiais para demonstrar como é que a patologia básica geral, ela se posiciona em relação a esse momento que estamos vivendo.